Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente Lula assinou um pacotão de medidas na área de segurança pública, que inclui a redução do número de armamentos permitidos por pessoa no Brasil. Na tecnologia, as principais empresas de inteligência artificial do mundo assumiram compromissos com o governo dos Estados Unidos para implementar medidas que identifiquem o conteúdo gerado por essa ferramenta. E no mundo da música, o cantor americano ícone Tony Bennett morreu hoje aos 96 anos. I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN de hoje. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Eu começo esse episódio contando para você que o presidente Lula assinou hoje um pacote de medidas na área de segurança pública. As ações integram o Programa de Ação na Segurança. Ontem, após a divulgação do Anuário de Segurança Pública, que você ouviu na edição da noite do Panorama CBN, que até mostrou dados alarmantes sobre a questão da segurança no país, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já tinha dado um spoiler que o governo iria anunciar hoje esse pacotão. E aí, ele e o presidente Lula detalharam as medidas. Eu vou dividir aqui em partes para você saber quais são essas medidas. Eu vou começar pela parte do endurecimento do acesso às armas no Brasil, que é uma tentativa aí do governo Lula de desfazer a política de incentivo a armas que foi implementada durante o governo de Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente Lula assinou uma medida que reduziu o número de armamentos permitidos por pessoa, pôs fim aos clubes de tiro 24 horas, reduziu a validade de registro das armas e agora os CACs não poderão mais trafegar com armas municiadas. Só para te esclarecer, CACs são os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. O decreto que foi assinado hoje por Lula ainda reduz de 4 para 2 o número de armas que cada pessoa pode ter aqui no Brasil. No caso dos caçadores, o limite cai de 30 para até 6. E os atiradores que podiam ter até 60 armas na gestão Bolsonaro, agora poderão ter até 16. Isso no caso dos profissionais e mais experientes. Já os atiradores iniciantes, por exemplo, só poderão ter 4 armas de uso permitido. As pistolas de 9mm, .40 e .45 voltam a ser de uso restrito às forças de segurança. E o prazo para renovar o registro da arma caiu de 10 anos para 3, no caso dos CACs, e para 5 anos para a caça de subsistência e empresas de segurança privada. O presidente Lula defendeu hoje essa política do novo governo, que é completamente oposta ao que foi colocada em prática pelo governo Bolsonaro. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armada. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros, é o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças não têm acesso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o decreto é ponderado e que agora coloca as armas nas mãos certas. Mas nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Armas nas mãos certas e não armas nas mãos
e não armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente em parte com essas quadrilhas. E tem mais regras. Os CACs, que antes podiam andar com as armas municiadas, agora só terão liberação para portar uma arma na rua com a guia de tráfego em caso de competição de tiro. E em um trajeto pré-estabelecido e por período pré-determinado, sempre desmuniciadas. Como eu adiantei, os clubes de tiro ficam proibidos de funcionar 24 horas por dia. Agora, o horário limite será de 6 da manhã às 10 da noite. Além disso, um clube de tiro não poderá funcionar a distância menor de 1 quilômetro das escolas. Esse decreto dá um prazo de 18 meses para que os atuais estabelecimentos atendam às novas regras. Sobre esse assunto, a nossa reportagem ouviu o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. E ele falou sobre esse pacotão e diz que o decreto vai na direção certa, mas precisa garantir que haja uma fiscalização. A gente não vai ter mais o subterfúgio de querer burlar a legislação para andar armado. Isso é muito importante. Não existe mais a ideia de que, não, então agora eu sou um CAC que eu posso estar armado. Não. No Brasil, as armas são controladas. Então são várias medidas que precisam ser implementadas, a gente precisa cobrar recursos, precisa contar que as áreas tenham profissionais, policiais necessários para dar conta, para que as medidas não sejam meramente discurso. Explicando melhor para você como é que funciona hoje, a fiscalização está nas mãos do Exército e agora passa a ser atribuição da Polícia Federal. Essa transição vai ser feita em 180 dias. Além disso, no segundo semestre, o governo vai implementar um programa de recompra daquelas armas de uso restrito que foram compradas de forma legal no governo Bolsonaro. Não vai ser obrigatório, mas é uma espécie de incentivo para retirar essas armas de circulação. As regras ainda vão ser definidas, mas a previsão inicial é usar 100 milhões de reais para esse programa. O ministro da Justiça não descarta adotar medidas mais duras para quem não aderir a esse programa. Dando continuidade a esse assunto, em resposta aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, o governo federal enviou hoje, no meio desse pacotão, um projeto de lei ao Congresso Nacional que aumenta as penas de crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. Traduzindo para você, crimes contra a democracia. As penas serão de até 12 anos para quem organizar movimentos antidemocráticos e de até 20 anos para quem financiar esses movimentos. Para quem atentar contra a vida dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e também ministros do STF, a pena pode chegar a até 40 anos de prisão. O funcionário público que cometer um desses crimes perde o cargo ou mandato automaticamente, entrando na lista, por exemplo, deputados e senadores que incitem atos antidemocráticos. O presidente Lula, ele falou sobre esse assunto e aproveitou para dar recados. Ele disse que policiais não devem favor ao presidente e não podem ter partido. Ele citou os policiais porque eles estavam em peso durante essa cerimônia. Nenhum policial, ninguém que é carreira de Estado deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro. Esse país foi impregnado e que nós precisamos desmontá-lo, colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. E teve mais anúncios hoje. Numa resposta à violência nas escolas, mais de 3 meses depois daquele ataque à creche em Blumenau, em Santa Catarina, o governo Lula também enviou um projeto que torna a violência nas escolas um crime hediondo. Nesse crime, o condenado não tem direito à fiança, indulto, anistia e nem liberdade provisória. O homicídio cometido dentro de escolas terá pena de 12 a 30 anos de prisão.
O governo ainda também anunciou um repasse de 170 milhões de reais a 24 estados e o Distrito Federal, além de 130 municípios para medidas preventivas, como patrulhas, rondas e cursos de capacitação para profissionais de segurança. O presidente Lula reforçou a importância das prefeituras participarem dessas medidas. Então, se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e em outras escolas do país, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso. Aliás, é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo. Tanto essa ideia de combater a violência nas escolas como aquela de coibir crimes contra a democracia, que eu contei para você, precisam de uma análise e aprovação de deputados e senadores, porque são projetos de lei. Já a história das armas são medidas que já começam a valer, porque foram decretos do presidente Lula. E por falar em decreto, o presidente assinou também um decreto que institui o Plano Amazônia, Segurança e Soberania. Esse projeto pretende auxiliar na implantação de estruturas e compra de equipamentos para os estados que fazem parte da Amazônia Legal, como o Acre, o Amapá, o Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Com esse projeto, o governo prevê instalar 28 bases terrestres e 6 fluviais para combater crimes ambientais e infrações que estão relacionadas, chegando a 34 novas bases integradas de segurança da APF, da Polícia Rodoviária Federal e também forças estaduais. O governo também vai implementar a Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública e a estruturação e aparelhamento do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal, ambos com sede em Manaus. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Amazônia é um desafio nacional porque, segundo o ministro, organizações criminosas ocuparam o território lá e os indicadores de violência cresceram na Amazônia. E combater o narcotráfico é proteger o Brasil. O ministro explicou que essas medidas podem contribuir para que o Brasil combata o desmatamento. Ainda falando em combate a crimes, hoje 2 adolescentes suspeitos de cometer crimes como estupros e mutilações pela internet foram apreendidos em uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça. Um deles tem 13 anos e foi localizado em Ilha Grande, no Piauí. De acordo com as investigações, esse adolescente já fez pelo menos 10 vítimas. Uma delas, ele ameaçava sequestrar, estuprar e matá-la. Além disso, ele realizava diversas violências sexuais por meio virtual. Ele também exigia que a ex-namorada se automutilasse em frente às câmeras. Segundo o Ministério da Justiça, que coordenou as ações, esse menor ainda possuía perfis de culto a símbolos nazistas, incluindo imagens de automutilação e a cruz suástica. Além de idolatrar e propagar imagens de assassinos de massacres escolares, ele praticava por meio desses perfis apologia e incitação a crimes contra a vida. E como é que ele fazia isso? Ele divulgava um link de acesso a um grupo mostrando conteúdos proibidos de tortura, pedofilia, crueldade contra animais e pessoas e, por meio disso, ele promovia comportamentos perturbadores e ilegais. O outro jovem foi apreendido no Mato Grosso e tem 17 anos. E, além das 2 internações, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Piauí, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Civil dos estados realizaram essas ações. Segundo o diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o delegado Anchieta Neri, os alvos da operação abordavam meninas por canais de bate-papo, principalmente o Discord. Engajavam ali um relacionamento e após isso faziam solicitações indevidas, criminosas, ameaçavam essas vítimas. Por isso é muito importante o acompanhamento dos pais, do que os seus filhos fazem online.
Durante as investigações, chamou a atenção um perfil de um adolescente que aparentemente tinha a intenção de incendiar uma escola. Mas os trabalhos da polícia revelaram que, na verdade, a adolescente estava sendo vítima de extorsão sexual. Os crimes investigados nessa operação são de constrangimento ilegal, ameaça, violência psicológica contra a mulher, estupro de vulnerável, apologia ao crime ou criminoso, bem como incitação à discriminação ou preconceito. Ainda no noticiário policial, falei agora há pouco sobre o pacote da democracia que foi anunciado pelo governo, né? E hoje a Polícia Federal prendeu em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, um comerciante apontado como um dos chefes da invasão do Supremo Tribunal Federal durante os atos golpistas. O nome do homem que foi preso hoje durante a Operação Lesa Pátria é Diego Ventura. Essa Operação Lesa Pátria, ela já está acontecendo há algum tempo e busca identificar as pessoas que financiaram, ajudaram ou participaram dos ataques. O comerciante teve a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e foi preso durante um evento chamado de Assembleia Nacional da Direita Brasileira. Os policiais federais também apreenderam o celular de Diego e, em vídeos compartilhados pelas redes sociais, ele se apresentava como empreendedor. E nas imagens do dia 8 de janeiro, Diego foi flagrado na Praça dos Três Poderes e nas áreas depredadas do Supremo. O comerciante também foi filmado do lado de fora do STF, chutando grades de contenção antes do início da invasão. Diego participou também de atos antidemocráticos que começaram logo após a eleição. Ele ficou acampado na porta do Quartel-General do Exército, em Brasília. No final de dezembro, Diego chegou a ser preso pela Polícia Militar quando ele seguia para a sede do STF com objetos como estilingues, rádios comunicadores e faca, mas ele foi solto no mesmo dia. A nossa reportagem aqui da CBN não conseguiu contato com os advogados de Diego Ventura. Na economia, os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram hoje que será necessário fazer um bloqueio adicional de R$1,5 bilhão no orçamento desse ano. Em maio, o governo já havia feito um congelamento de R$1,7 bilhão. Com isso, o total bloqueado é de 3,2 bilhões. Esse detalhamento de quais ministérios terão as suas verbas limitadas só vai ser divulgado mesmo no fim desse mês. Só que as despesas congeladas envolvem investimentos e custeio da máquina pública, como pagamento de serviços básicos, como luz, também telefone. E esse bloqueio ele é necessário para garantir o cumprimento da regra do teto de gastos, que é a regra fiscal que limita a maior parte das despesas da União à variação da inflação. Essa regra ela ainda está em vigor neste ano, mas a equipe econômica espera aprovar no início do segundo semestre desse ano o projeto do arcabouço fiscal. E aproveitando que eu estou aqui na economia, eu vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro de hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em forte alta de 1,81% aos 120.216 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, negociado a R$ 4,78. O euro fechou o dia valendo R$ 5,317, com uma queda de 0,51%. No mundo da tecnologia, as principais empresas de inteligência artificial, como a OpenAI, o Google e também a Meta, assumiram compromissos com o governo dos Estados Unidos para implementar medidas que identifiquem o conteúdo gerado por inteligência artificial. O presidente Joe Biden recebeu os executivos das empresas de tecnologia na Casa Branca. As medidas incluem, por exemplo, a inserção de marcas d'água em textos, imagens, áudios e vídeos gerados por inteligência artificial. As empresas, que também inclui a Amazon, se comprometeram a testar os sistemas antes de lançá-los e compartilhar informações sobre como reduzir riscos e investir em segurança cibernética.
As empresas também se comprometeram a fazer com que equipes externas investiguem falhas de segurança, tendências discriminatórias ou riscos à privacidade, às informações de saúde ou à segurança do consumidor. As empresas também prometeram compartilhar informações com os governos, a sociedade civil e o meio acadêmico e também relatar vulnerabilidades. Essa medida é vista como uma vitória do governo Joe Biden para regulamentar tecnologias de inteligência artificial, que experimentou recentemente um boom de investimentos das empresas. O presidente Joe Biden disse que as medidas das empresas são apenas o primeiro passo e se comprometeu a tomar ações enquanto ele trabalha com o Congresso para criar regras e regulamentos que regem a inteligência artificial. Vamos saber o que aconteceu hoje nas terras de Sucupira? Quando o governador visitou Sucupira, querendo esconder as misérias da cidade, o prefeito mandou recolher todos os mendigos e colocá-los num saveiro. Esta é uma acusação ridícula. Como sempre, procura-se torcer a verdade dos fatos. Uma estratégia de colocar essas pessoas um pouco mais distantes das áreas residenciais e comerciais. Vamos limpar a cidade desses mendicantes e vagabundistas, né? Esse é o nosso povo, mas os olhos do Brasil estão todos voltados para a Sucupira. Nós temos que dar da nossa cidade uma imagem dedetizada e desodorantizada. Imagina eles vendo na TV e vendo que vão retornar a Cracolândia pro Bom Retiro, pra Luz. Isso vai só piorar o comércio, né? O intuito do prefeito, o nosso intuito naquela operação, era dos mais saudáveis. Era apenas fazer com que os mendigos tomassem banho, coisa que não era dos seus hábitos. Pra frente, Sucupira! Povo de Sucupira, aqui me tens de regresso. Eu regresso. Eu saio daqui feliz, volto para o Brasil feliz, porque eu acho que nós conseguimos um intento muito grande, que foi restabelecer de forma madura as negociações com a União Europeia. A verdade verdadeira é que a nossa gloriosa missão foi coroada de pleno êxito. Tu é cheio de inimigos, não é? Com certeza foram desses inimigos que mandou essa carta para ver se eu fico com medo. Como se o Dorico Paraguaçu tivesse medo de assombração. Era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças. Agora vocês podem fazer as perguntas que quiserem e fiquem à vontade, vocês podem tirar. Fiquem à vontade, à vontade. Eu estou à disposição de vocês para boas... Só um pouquinho, a gente vai começar aqui. O pessoal diz o nome, o veículo. Por favor, só para dar um close para a CBS, dar algumas palavras para americanos. Para americanos? Olá, Sr. Presidente, bom dia. Ana Matos Neves, da Agência Lusa. Eu gostava de saber o que é que falou com o Primeiro-Ministro António Costa nestes encontros que teve nestes dias. Se sente confortável com a missão da Rússia na declaração final, da declaração da cúpula? Eu sinceramente, eu não entendi a primeira parte da pergunta. Eu acho que eles não estão entendendo nada. Sucupira ao Wesley. Shall I do it in English? Maybe it's better. I am here to kill the snake and show the stick, because with me spread bread, cheese. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Priscila Gubiotti. I left my heart in San Francisco. O dono dessa voz, o cantor americano, ícone da música romântica e do jazz, Tony Bennett, morreu hoje aos 96 anos. Frank Sinatra considerava ele o maior cantor do mundo. Tony Bennett era conhecido por interpretar canções tradicionais da música romântica, como essa que você ouviu,
que se chama I Left My Heart in San Francisco. Ele tinha admiradores que iam, como eu contei, de Frank Sinatra a Lady Gaga e lançou mais de 70 álbuns. O cantor ganhou 22 prêmios Grammys e 2 Emmys e vendeu mais de 50 milhões de discos. A causa da morte não foi anunciada, mas ele havia sido diagnosticado com Alzheimer em 2016. A última aparição dele aconteceu em uma apresentação ao vivo em agosto de 2021, ao lado de Lady Gaga, no Radio City Music Hall, lá em Nova York, no show One Last Time. Dias depois, o filho de Bennett anunciou que ele não faria mais nenhum outro concerto por ordens médicas. Uma curiosidade é que Tony Bennett já não estava muito bem aí nesse concerto. E a cantora Lady Gaga, ela contou em uma entrevista que o cantor não a reconhecia. Mas quando ela começou a cantar, ele conseguia se conectar com ela imediatamente. E nesse último show, Tony Bennett surpreendeu ela ao reconhecê-la e a chamá-la pelo nome. Vamos ouvir aí esse momento. Hey, Tony. Lady Gaga! I like that. O cantor começou a sua carreira no início da década de 1950 e entre os seus últimos trabalhos estão duetos com nomes contemporâneos da música. Em março de 2011, Bennett gravou com Amy Winehouse. Ele foi o último artista a trabalhar com Amy antes da morte dela, aos 27 anos. Com o álbum Duets 2, Tony Bennett ocupou pela primeira vez na carreira o topo da lista dos álbuns mais vendidos da Billboard. Foram 179 mil cópias vendidas na primeira semana. O cantor gravou também 2 discos com a cantora Lady Gaga e no primeiro álbum, que foi gravado em 2014, ele quebrou o próprio recorde ao se tornar o artista mais velho a emplacar um disco no topo da Billboard 200. Com o primeiro álbum juntos, Lady Gaga e Tony Bennett ganharam o Grammy de melhor álbum vocal pop tradicional. O nosso comentarista aqui da CBN, crítico musical, João Marcelo Boscoli, falou, claro, durante a programação da CBN sobre o Tony Bennett. Ele disse que ao longo dos 70 anos de carreira, Tony Bennett se tornou uma das maiores vozes masculinas de todos os tempos, sobretudo no jazz e no pop norte-americano, e que com os duetos com cantoras contemporâneas, ele conseguiu atingir gerações diferentes. É de um sortimento a trajetória dele muito grande. Ele pegou os anos 30, ali ele é de 26, então ele na adolescência já pegou as big bands na época do swing, anos 30 era do swing. Aí anos 40 seguiram as orquestras, ele seguiu, mas já veio o bebop, né? E ele, como cantava muito bem, se aproximou desses grandes músicos de jazz. E aí, década a década, você vê ele como um cantor seguindo os passos de um cantor clássico, gravando com orquestra, gravando o grande repertório do cancioneiro americano, brasileiro, às vezes mundial, mas sempre criando projetos especiais, como esse que ajudou a apresentá-lo para uma geração, ou gerações, né, que acompanham a Lady Gaga, né? Eu tenho um amigo que foi assistir o último show, né, era aniversário dele, Lady Gaga e o Tony, e era aniversário dele e ele não estava ligado ali, não percebia que era o aniversário dele, né? Então foi, acho que um dos últimos momentos dele publicamente, né? E só que com 94 anos, então a longevidade dele também, a prega vocal, a corda vocal, né? A saúde dele é algo incrível, porque com 80 anos, com 85 anos, ele estava cantando uma saúde e E é o som da parceria de Tony Bennett com Lady Gaga, com essa música aí, The Lady is a Tramp, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Beijos pra você, bom final de semana e até segunda-feira. I won't go to Harlem in diamonds and pearls, and I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.